Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Espero que bem, porque hoje é dia de nós falarmos sobre Don't Hug Me, I'm Scared, sobre Não Me Abrace, Estou Assustado. Bom, caso você seja inscrito no canal, você sabe que mais precisamente há 2 dias atrás nós tivemos aí o retorno de um dos quadros do canal, que era o quadro Assista Comigo, onde eu assisti Don't Hug Me, I'm Scared a centenas de pedidos que vocês me tinham feito, justamente porque queriam ver as minhas teorias e opiniões sobre essa série. E chegou o dia. Hoje nós vamos fazer teorias sobre Don't Hug Me, I'm Scared. Então é claro, se você não assistiu ainda os 6 episódios, não viu ainda o meu episódio do Assista Comigo, não precisa assistir necessariamente o Assista Comigo, né? Mas é necessário que você tenha visto pelo menos os primeiros 6 episódios da série, para que você possa entender mais ou menos o que tá rolando aqui. Já que isso aqui vai ser uma teoria sobre a série, você tem que ter assistido a série, né? Pois é. Então vamos lá, chega de enrolação, agora nós vamos falar sobre teorias de Não Me Abrace, Estou Assustado. Logo depois da vinheta, que consequentemente vai ser a vinheta do Linkverse, porque eu não fiz uma vinheta pro quadro de teorias ainda, então vai ser a vinheta do Linkverse mesmo. Finge que é a vinheta do vídeo de teoria aí. E vamos começar a falar hoje sobre Não Me Abrace, Estou Assustado. Então vamos lá começar a falar então sobre Don't Hug Me, I'm Scared, não é mesmo? No entanto, antes de começar a falar, tem algumas coisas que eu preciso deixar já explícito pra vocês. Afinal de contas, a gente tem que ter uma base aqui pra começar a teoria, como eu sempre faço. No entanto, um aviso antes de começar a teoria é que tem coisa aqui que talvez você veja e talvez você já tenha visto em outro canal, se você já tiver visto teorias de Don't Hug Me, I'm Scared. No entanto, eu não assisto teoria de outros canais pra moldar as minhas teorias. Eu acho que isso faz com que eu perca um pouco da originalidade das minhas teorias, então justamente eu não assisto teorias de outros canais, então talvez tenha algo que você veja aqui que você já viu em outro canal. No entanto, você vai ver de novo aqui, que é muito mais legal ver aqui no meu canal, que é muito mais sensacional, então tá tudo bem. Então vamos lá falar sobre a história de Don't Hug Me, I'm Scared, que vai ser o iniciozinho ali do que eu quero falar das teorias pra vocês. Não Me Abrace, Estou Assustado é uma série que, apesar de parecer bem simples, na verdade é algo muito mais complexo do que parece. É a história de vida, entre aspas, história de vida, onde nós vamos acompanhar a vida de 3 personagens principais, que depois vão se tornar 4, etc. No entanto, de início nós teremos ali 3 personagens que não tem um nome exatamente definido, então vou chamar eles como todo mundo chama: o cara amarelo, o cara vermelho e o pato. E o pato, pois é. Consequentemente, mais pra frente nós vamos descobrir que tem mais um personagem muito importante, esse que é crucial, ele é crucial pra todas as teorias que já foram feitas sobre Don't Hug Me, I'm Scared. Esse personagem que é o pai do cara amarelo, o Roy, que vocês, né? Você percebe que esse cara é importante, justamente. Ele também é o único personagem da série que tem um nome. A essa altura do campeonato, né, já há 3, 4 anos de lançamento da série, os criadores já confirmaram que o nome do cara é Roy. Quando eu busquei, eu já tinha descoberto na cara que o nome dele era Roy, por sinal. E também o nome dele aparece sempre nos créditos como E-Roy, desde o primeiro episódio que ele aparece. Então, ok, vamos seguir. Don't Hug Me, I'm Scared era uma coisa que, apesar das pessoas terem me dizido que era muito fácil fazer teoria de Don't Hug Me, I'm Scared, a verdade é que não era muito fácil, porque a história era muito simples de você entender o que realmente era a história. É porque, na verdade, a história ela era totalmente em aberto. Ela começa em aberto e ela termina com um final em aberto, basicamente. É quase como o final de Lost, digamos assim, onde em um único final você pode fazer teorias infinitas. Se você assistiu comigo a série do Assista Comigo, acho que eu não preciso dizer que vai ter spoiler da série inteira aqui nesse vídeo no caso. Então você sabe, por exemplo, que no final da série ela reseta, né? Os personagens começam de novo com outras cores, o que muitas pessoas já podem fazer uma teoria ali de que eles estão num loop infinito, que eles estão num loop eterno. Você pode fazer uma teoria que eles estão numa Matrix, graças ao episódio 5, entre diversas outras teorias. Muitas pessoas associam, por exemplo, o fato de algumas coisas com uma teoria de que os personagens foram sequestrados e mortos pelo Roy, por exemplo. É uma teoria muito famosa da série, por exemplo, já que aparece ali em certo episódio que eles estão desaparecidos desde 19 de junho de tal ano. E você tem toda aquela ideia do looping infinito, que eles estão em um purgatório, onde o Roy aparece em todo momento escondido em algum canto. E principalmente essa teoria é aceita por conta de um vídeo bem antigo da série, que nem todo mundo assistiu, que é uma série de 3 vídeos chamados de Help. Foram postados no Quickstarter ali dos criadores, quando eles estavam pedindo por dinheiro. É um vídeo extremamente bizarro, onde os personagens eles estão tipo presos, eles estão sequestrados e estão sendo torturados
a troco de dinheiro. Se você realmente olhar por conta do contexto que tem por trás desse vídeo, na verdade ele é um vídeo feito para atrair cliques e justamente para atrair dinheiro, para que os criadores pudessem ter um retorno financeiro para poder continuar com a série, que se você assistir, você vai perceber que ela é muito bem feita, então ela obviamente é muito cara também. O vídeo, assim como boa parte da série, ele usa muito a questão visual, né? Ele parece muito bizarro e tudo mais, e se você assistir o vídeo, ele realmente parece bem esquisito. If you're watching this, then we need your help. No entanto, isso não agrega em nada, na verdade, nas teorias da série. É um vídeo por fora, ele tem uma única coisa que vai nos agregar alguma coisa aqui, que agregou muito na minha teoria, por exemplo, que é a questão de que esse vídeo é o único momento onde aparece o ano da série. Nós sabemos que a série toda se passa em 19 de junho. No entanto, nós não sabíamos qual ano era. Nós sabemos que era 19 de junho. No entanto, nesse vídeo nós temos a data, 19 de junho de 1955. Esse que seria aparentemente o ano onde a série se passa. Acredite, não parece importante agora, mas o ano vai fazer muita diferença depois. E agora sim, começando a falar realmente de teoria em si, qual que seria a minha ideia? Porque eu sei que existem diversas teorias, muitas pessoas me falaram, existem teorias sobre purgatório, sobre sequestro, sobre loop infinito, sobre matrix temporal e etc. No entanto, eu, como diversas outras pessoas, acham que a série na verdade não representa nada disso, de um negócio muito mais complexo. Ela é algo muito mais simples, é algo que representa uma metáfora, onde dentro dessa metáfora nós temos dois personagens principais, em vez de 3 ou 4 na verdade. O Roy, ele não é um personagem principal, ele vai ser importante pra teoria, mas ele não é principal de maneira nenhuma, e até o próprio Pato, inclusive. O Pato, que é um dos personagens principais da série, ele não é tão explorado. Eu vou explicar isso mais pro final do vídeo, porque que ele não é tão explorado assim. No entanto, os personagens principais da série, a série passa dois paralelos pra gente, um paralelo do cara vermelho e um paralelo do cara amarelo, eles que vão ser os mais explorados dentro da série aqui, e eu vou começar a explicar mais ou menos a ideia do que é Don't Hug Man's Carriage agora, já deixando claro que eu acho que toda a série é uma metáfora filosófica. Então, vamos explicar um pouco mais sobre o começo da história. Pra explicar o começo da história, eu tenho que explicar mais ou menos como que os episódios funcionam, pra vocês entenderem mais ou menos o meu ponto aqui. No entanto, vocês já assistiram a série, então acho que vocês já entendem mais ou menos como que funcionam, né? As coisas, cada episódio funciona mais ou menos como um show infantil, estilo Vila Sésamo, ou aqueles desenhos do programa Cultura, onde os personagens começam, os três personagens principais têm algum problema, algum personagem aleatório aparece, começa a cantar uma música aleatória sobre um tema em específico, e esse tema é o tema do episódio inteiro, tal como o primeiro episódio criatividade, segundo episódio tempo, terceiro episódio amor, quarto episódio tecnologia, quinto episódio alimentação saudável. Nenhum desses vai ser o nosso começo da teoria. A nossa teoria começa no episódio 6, onde ela mostra o passado do protagonista da série, o passado do cara vermelho. O episódio 6, pelo menos pra mim, ele é o mais intrigante da série, porque ele tem um momento onde ele se destoa totalmente do resto da série. Ele até mesmo usa aquelas bordinhas pretas que se usa em filme, pra adaptar um negócio muito mais realista, quando ele vai mostrar ali o passado do cara vermelho, que aparentemente não era só um adolescente qualquer, uma pessoa qualquer, não, ele era literalmente um adulto padrão, com uma vida padrão, que vivia uma vida padrão, vivia uma vida de merda, basicamente. Aqui a gente tem a primeira metáfora, basicamente a primeira crítica social da série, onde logo no início da série a gente percebe que o cara vermelho, ele é um no meio de 1 milhão. Ele é um cara que vive basicamente uma vida comum. Isso é muito bem representado no meio onde aparece o passado dele, onde a gente vê que ele é o cara vermelho, no entanto ele não tem exatamente uma identidade ali. Todas as pessoas que aparecem dentro daquela ceninha onde o cara vermelho aparece, todos são caras vermelhos, todos usam as mesmas roupas, todos falam da mesma maneira, têm o mesmo dublador, trabalham no mesmo lugar. É basicamente uma representação clara pra vida de rotina. E o cara vermelho, a gente vê que ele claramente parece extremamente infeliz com aquilo que ele tá vivendo, claramente não é o que ele queria pra vida dele, uma vida de rotina. E a história dele, ela é aparentemente muito idêntica a diversas pessoas que criam um canal no YouTube, que viram diretor de cinema, que viram criador de musical, produtor musical, ou qualquer coisa que envolva criatividade. A ideia da metáfora do episódio 6 é que em algum momento o cara vermelho se enjoa de viver aquela vida de rotina que ele vivia todo dia, a mesma coisa, e em certo momento a gente vê que ele basicamente, ele tira aquelas roupas dele de escritório, basicamente, e decide começar um showzinho de stand-up. Esse é o momento onde a gente entende mais ou menos o que é
a série de Don't Hug My Scared. O passado do Cara Vermelho no episódio 6, eu defino ele como sendo o início da timeline. Ele é o início da série propriamente dito, antes do programa de televisão que é a série de Don't Hug My Scared começar. Quando o Cara Vermelho começa a fazer o stand-up dele dentro de um bar ali, é uma ceninha bem interessante que a gente entende o que é Don't Hug My Scared. É um show musical com fantoches feito pelo Cara Vermelho. E é aí que entra a parte que eu tinha falado pra vocês do estilo de cada episódio, justamente. Se vocês perceberem, o episódio 6, ele tem sim um foco. E o foco do episódio 6, ele fala sobre sonhos. Não são somente sobre sonhos ruins, sobre pesadelos, como a gente vê o Cara Amarelo tendo vários pesadelos, acontecendo um monte de coisa com ele. Não! Também são sobre sonhos na vida real, sobre o que as pessoas almejam, e justamente por isso, esse é o episódio perfeito para colocar o passado do Cara Vermelho, que é o momento onde ele decide seguir o seu sonho, e claro que sendo uma série que representa muito bem a vida real, obviamente dá errado o sonho dele, as pessoas odeiam a apresentação dele, ele é bem vaiado. No entanto, a gente já começa a se perguntar como começa a dar certo a vida dele, como que ele realmente consegue fazer sucesso, fazer realmente um programa de TV com aquela série que ele tanto queria fazer. E aí nesse momento que entra o personagem mais importante da série, é aqui que a gente vai começar a falar sobre Roy, o pai do Cara Amarelo. Essa é a segunda parte da teoria. O pai do Cara Amarelo, ele é claramente o personagem mais esquisito que tem dentro da série inteira. Ele, apesar de não ser um dos 3 protagonistas, ele continua aparecendo depois do episódio 2 em todos os momentos. Ele aparece nos créditos e até mesmo no primeiro episódio ele aparece. Sim, ele não aparece pessoalmente, o boneco dele não aparece. No entanto, o número de telefone dele aparece. Em todos os episódios, inclusive, aparece um númerozinho de telefone escrito Roy. E diversas referências, quadros, pinturas deles, fotos dele com o filho dele aparecem em todos os episódios, dando a entender que ele sempre tá ali atrás das câmeras, sempre tá ali atrás das linhas. E isso faz muito sentido se a gente for entender a minha teoria sobre o programa de TV. As coisas mudam no começo da timeline de Don't Hug My Scared no episódio 6, a partir do momento em que o Cara Vermelho enxerga que o Roy tá ali naquele bar. A gente vê que o Cara Vermelho tá sendo vaiado, tá apresentando o programinha dele, digamos ali, pro público, que tá detestando totalmente o que ele tá acontecendo. No entanto, a gente vê que o Roy também tava naquele bar. E a partir do momento que o Roy aparece, a série muda totalmente, ela volta para aquele formato mais psicodélico, com coisinhas que falam e tudo mais, e as bordas pretas de cinema somem, indicando que a partir do momento em que o Roy apareceu, alguma coisa mudou na vida do Cara Vermelho. Primeiramente, a gente também tem que definir o Roy como um personagem importante da série. E uma coisa que é muito bem explicável pra vocês aqui é que todo personagem importante da série, ele representa alguma coisa ou alguém, digamos assim, quase como se fosse uma questão de público maior. Ele representa diversas pessoas, tais como o Cara Vermelho, em todos os episódios, ele representa, digamos ali na atuação dele, um adolescente. Ele sempre é desinteressado nas coisas, ele não tá nem aí pra nada. O Cara Amarelo representa uma criança, ele usa um macacão, ele se impressiona com facilidade, ele é o que mais entra na vibe dos programas e é o que mais é influenciado. E o Pato, basicamente, é um cara velho, ele usa uma cadeira de balanço, ele se veste como um velho, ele tem um relógio de bolso. Então, o que o Roy representaria dentro aqui da nossa teoria? Dizendo pra vocês, na seca mesmo, o Roy, pelo menos pra mim, ele representa as grandes empresas, ele representa a mídia. Caso você assista um pouquinho da série, você vai conseguir perceber diversos traços, digamos assim, da mídia no personagem do Roy, mesmo que ele nunca apareça. Você vai perceber que ele sempre tá manipulando as coisas por trás, ele tá mexendo nos roteiros, ele é manipulador, ele é egoísta, principalmente só nessa primeira aparição você já consegue perceber isso. O que dá a entender, pelo menos quando você olha essa primeira parte, é que ele conheceu o Cara Vermelho naquele momento. O Cara Vermelho tinha uma ideia, ele tinha um sonho de ser um grande apresentador e de sair daquela vida de rotina chata dele. E o Roy, teoricamente, oferece pra ele a oportunidade de realizar esse sonho se eles fizerem uma parceria. Então, o Roy, que teoricamente deveria ser um grande empresário ou alguma coisa do tipo, já que em diversos momentos nós vemos marcas do Roy aparecendo no programa, uma marca de cereal ou de comida chamada Oats. Essa marca de comida também aparece nos créditos e ela também aparece sendo citada como marca do Roy, ou seja, é uma marca de comida vendida pelo Roy, que é sim um grande empresário. Então, com essa parceria feita, pelo visto, o Cara Vermelho teria, digamos assim, uma forma de ter o seu sonho sendo realizado, enquanto que o Roy
ele simplesmente enxergou ali dentro do Cara Vermelho uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro e de divulgar a marca dele dentro de um programa infantil, porque, como vocês sabem, crianças são muito fáceis de influenciar. Afinal de contas, quantos de vocês não compraram um brinquedo do McDonald's porque passou na TV? Eu já fiz muito isso. Claro que eu já poderia colocar aqui também o pedaço da teoria que um monte de gente já deve ter falado, obviamente, que é o pedaço da teoria que fala sobre o 19 de junho, não é? Que é a data na qual a série se passa. Todos os episódios se passam em 19 de junho, é tudo muito jogado na sua cara. Então é óbvio que essa data seria importante no caso, e essa data na verdade ela é mais usada para poder falar que o Roy é importante na série, já que o 19 de junho de 1955 era um dia dos pais. E na verdade isso me deixa muito intrigado, porque todas as pessoas no grupo do Discord do canal que falaram sobre o 19 de junho, eles falaram que existem teorias no YouTube que falam sobre o 19 de junho ser um dia dos pais. No entanto, isso é um fato. Se você for no calendário de 1955, realmente era um dia dos pais, mas isso me intrigou muito. Por quê? Porque a série foi lançada em 2014, se não me engano, ali o primeiro episódio, e terminou de ser lançada em 2016. 2016. De 1955 até 2016, quantos dias dos pais não tiveram? Por que eles colocaram 1955, esse ano em específico? Por quê? Não tem nenhuma explicação, aparentemente? Então ontem eu passei boa parte do meu dia pesquisando sobre o ano de 1955, eu dei uma olhada no que foram os anos de 1950, principalmente para a mídia, porque na minha ideia de teoria, o Roy representaria grandes empresas. E o que foi os anos de 1950, mais especificamente 1955, para as grandes empresas de mídia? E sim, eu descobri alguma coisa que é muito interessante e que entra nessa parte de história do Roy perfeitamente. Os anos de 1950 foram anos onde a televisão cresceu muito como um marco mundial. Justamente os anos de 1950, em 1953 mais ou menos, foi o ano onde foi coroada a Rainha Elizabeth, e isso passou na TV, um monte de gente assistiu, e foi então que diversas pessoas cada vez mais começaram a comprar televisões e ter televisões dentro das suas casas. E o ano de 1955, por conta dessa popularidade, foi o ano onde começaram a ter canais de televisão, porque por sinal, até 1955 só existia um canal, o canal BBC. No entanto, em 1955 foi criado o ITV e cada vez mais canais de TV começaram a existir. Então 1955 seria o ano de ascensão da televisão, da mídia manipuladora que nós conhecemos hoje em dia. Então isso também é uma metáfora da série. A ideia da série se passar presa no dia 19 de junho também é uma ideia de metáfora, digamos assim. Afinal, como eu disse pra vocês, os personagens dentro da série, eles representam crianças, adolescentes e velhos, justamente porque adultos não são muito manipulados pela televisão, mas no entanto essas três faixas etárias de idade, a série de certa forma ela quer dizer que desde 1955 essas pessoas que pensavam livremente, que têm a liberdade de criatividade, elas estão desaparecidas desde 1955, desde a ascensão da grande mídia, da televisão, desde a ascensão do Roy. Dentro do programa nós também acompanhamos muito bem isso. Suponhamos nós aqui que logo depois que essa parceria foi criada, nós entramos de verdade na história e vamos começar a falar sobre os episódios de Don't Hug Me I Scared. Agora vamos começar a falar sobre a paranoia da série, tendo em mente aqui que a história seria de certa forma o roteirista de todos os episódios de Don't Hug Me I Scared seria o Cara Vermelho, e o diretor, a pessoa que faz todos os cortes de edição no final do episódio, seria o Roy. Então vamos falar agora sobre um pedaço muito interessante, a paranoia da série Don't Hug Me I Scared. Tendo em mente toda essa ideia de teoria que eu falei pra vocês sobre mídia manipuladora e sobre a ideia de como a mídia ela atinge pessoas da faixa etária como adolescentes, como crianças e como senhores, como eu falei pra vocês atualmente, se vocês reassistirem os episódios agora, vocês vão ter uma visão totalmente diferente do que são os episódios na verdade. Desde o episódio 1 até mais ou menos o terceiro episódio, a gente vai perceber que existe uma linha, digamos, existe um padrão muito interessante nos episódios. O Cara Vermelho, a gente vê que ele cria de certa forma um problema dentro do episódio, um problema simples, uma coisa boba que realmente parece ser um programa pra crianças, coisas que podem ser resolvidas com personagens caricatos, musiquinhas passando de fundo, justamente programas educativos
pra criança. Essa é a ideia inicial do episódio. No entanto, conforme você assiste o episódio, você vai perceber que o Roy, ele faz toda uma edição no episódio para que se torne totalmente outra coisa. Tome como exemplo, por exemplo, o primeiro episódio da série. O primeiro episódio ele já fala justamente muito bem sobre a ideia inicial que o Cara Vermelho tem para criar essa série. O primeiro episódio fala sobre criatividade e como você deve ser criativo para poder ter as suas ideias, fazer as coisas, aproveitar bem as coisas. No entanto, ao mesmo tempo que o episódio é sobre criatividade, você nunca vê os personagens sendo criativos dentro do episódio, porque o bloco de notas que canta sobre criatividade não deixa eles serem criativos. É como se, digamos assim, o Roy, a mídia, eles estivessem manipulando por dentro a série, e você vê que o bloco de notas no primeiro episódio representa a ideia do Roy. Então nunca os personagens conseguem ser criativos de verdade. E se você prestar atenção, em que personagem é que essas ideias sobre criatividade é que a mídia consegue manipular mais? Quem é o personagem que mais sofre, que mais é parado dentro de toda a série? Sempre tudo que ele faz é recusado, é quebrado, é destruído. Quem? O cara que representa uma criança, o Cara Amarelo. Já no primeiro episódio, por exemplo, a gente já vê que ele não consegue ter as próprias ideias dele. Em nenhum momento ele pinta a pintura de um palhaço ali, ele fala, tô pintando aqui um palhaço, que legal. E aí o bloco de notas vem e destrói a pintura do palhaço dele, por razão nenhuma. Quando os personagens escolhem suas cores favoritas, o bloco de notas chega a dizer pro Cara Amarelo que verde não é uma cor criativa. Color. Blue. Green. Green is not a creative color. Isso tudo é justamente a reflexão da mídia nas crianças, justamente, tentando te explicar que justamente as crianças elas pensam no que é dito pra elas, até mesmo a cor que elas escolhem, a roupa que elas escolhem, a maneira como elas vão agir, tudo isso é ditado por uma empresa, por uma televisão, por um Roy que vai estar ali no fundo das câmeras mexendo em todas as ideias. Estão começando a sacar? O episódio 2 e 3 seguem exatamente a mesma linha. No episódio 2 nós falamos sobre o tempo, como você tem pouco tempo de vida, na verdade, você tem que aproveitar o máximo possível para fazer as coisas que você quer, para se divertir da maneira como você quer. No entanto, o relógio também não deixa os personagens, os bonecos, não conseguem se divertir da forma como eles querem. E logo em seguida nós temos o episódio 3, o episódio mais leve da série, digamos assim, que fala sobre o amor. No entanto, ele também não deixa o Cara Amarelo amar do jeito que ele quer. Eles querem explicar pra ele como é o jeito certo de amar, etc. Então, nesses 3 episódios, a gente consegue perceber que a jornada, entre aspas, dentro da série é a jornada do Cara Amarelo, digamos assim. É o paralelo do Cara Amarelo, enquanto que os backgrounds, o fora da série, é a jornada do Cara Vermelho, que são os 2 personagens mais ali que são importantes dentro da série. Os 3 primeiros episódios, pra mim, eles são os episódios que mais focam ali dentro do Cara Amarelo. Eles mostram muito de como é a trajetória dele como uma criança dentro da série, sendo a todo momento interrompido. E, no entanto, nós temos ali o 4º episódio. O 4º episódio em diante, a gente sabe que tudo muda na série. Ela fica cada vez mais psicodélica, cada vez mais estranha. E é o episódio que marca a ascensão da série. Ou seja, é o episódio que marca a morte do Cara Vermelho, que é um ponto muito importante pra gente falar aqui da série. O 4º episódio pra mim, mano, ele é um ápice da série, assim. Ele é o episódio mais interessante da série, pelo menos pra mim, porque ele é o que mostra realmente o background da série. Ele é o episódio que mostra o background, porque vamos falar um pouco sobre o Cara Vermelho. A gente falou sobre o Cara Amarelo em todos esses episódios e tal, mas vocês já perceberam uma coisa na série? Não só pelo fato do Cara Vermelho ser um adolescente, ele é desinteressado em todos os episódios da série. No entanto, pra pensar que o Cara Vermelho é o roteirista do negócio. Ele escreveu cada um daqueles episódios pra ser uma coisa específica. Ele escreveu um episódio sobre criatividade e terminou com um episódio onde nada, na verdade, era sobre criatividade, os personagens não conseguiam ser criativos e, no entanto, é por isso que a série usa aquele visual mais grotesco pra chamar a nossa atenção. A ideia dos criadores com aquela história meio psicodélica que acontece todo o final do episódio, na verdade não era dar medo nas pessoas, justamente, dar medo, dá bastante medo. No entanto, era que as pessoas buscassem teorias sobre a série e encontrassem vídeos como o meu vídeo, explicando toda a ideia sobre mídia, sobre criatividade e sobre manipulação. Obviamente que se fosse uma série de bonecos normais, você não ia ter todo esse interesse em buscar teorias sobre a série. No entanto, quando você tem um episódio de uma série aleatória do YouTube, que começa com personagens bonitinhos, cantando, sendo felizes, criativos, entre aspas, e você termina o episódio assim... É óbvio que você vai ter interesse em perguntar, né?
Que é isso que eu acabei de assistir? Que raio que tá acontecendo aqui? Então creio que dessa forma eu já devo ter explicado pra vocês o que significa aquele visual mais psicodélico, aparecer todo momento carne crua, personagens, um monte de coisa com sangue, um monte de bugs, glitches aleatórios. Isso é justamente pra dar medo, pra despertar interesse de vocês, pra vocês buscarem outro tipo de coisa. E justamente também é uma metáfora, uma representação do que aconteceu na ideia do Cara Vermelho, quando ele cria um episódio, ele roteiriza um episódio bonitinho e como que sai no corte final? Sai uma coisa totalmente aleatória, toda distorcida, algo que não tem nada a ver com a ideia que o Cara Vermelho queria passar inicialmente. E agora sim vamos falar sobre a trajetória do Cara Vermelho, né? Já tô enrolando demais. A ideia da trajetória do Cara Vermelho é justamente mostrar como ele tá indignado em todos os episódios. Vocês percebem que ele nunca quer dançar, ele nunca quer participar da música, ele sempre fica muito puto, na verdade, porque se você perceber, todos os episódios não saem da maneira como ele queria, não saem da maneira como ele roteirizou. Se você perceber, prestar atenção na série, você vai perceber que a todo momento tem propaganda, na verdade, na série. É como se tudo fosse muito fretado, as marcas do Roy poluem o cenário em todo momento. Todo lugar que você olha sempre tem uma marquinha de cereal oats ali, ou eles sempre acabam puxando o público pra outra coisa. Ah, minha cor favorita é verde. Não, verde não é uma cor criativa. Eu quero fazer isso aqui com o meu tempo. Não, você não pode fazer. Então a ideia do Cara Vermelho sempre acaba sendo rebatida por conta do Roy, que tá editando tudo no final ali, e é isso que a série quer passar nesses momentos. E no episódio 4 a gente tem um ápice muito interessante. A gente começa o episódio 4 com um questionamento. Os personagens estão ali jogando cartas e é um problema que o Vermelho tinha criado, como todos os outros episódios. Qual é a maior coisa do mundo? O que significa que esse episódio vai ser sobre o planeta Terra, vai ser sobre qual a maior coisa do mundo. A gente vê que inclusive tem um globo e os personagens deixam claro pra você que eles estão esperando o globo virar e ter uma questão sobre o mundo. No entanto, no exato momento em que o globo vai virar, o que acontece? Você se lembra? Um computador aleatoriamente vira e começa um episódio sobre tecnologia. Justamente isso pode ser um reflexo. O Roy pode muito bem ter começado a lançar tecnologia, pode ter abrido uma empresa, negócio sobre tecnologia e queria fazer propaganda disso. Depois que você sair daqui, reassiste o episódio 4. Você vai perceber que o Cara Vermelho, no episódio 4, ele fica puto. Porque pela primeira vez na história da série, um episódio inteiro é editado. Nada daquele episódio tem a ver com o roteiro dele. O Cara Vermelho não participa de nada dentro do episódio 4. Ele não canta, ele não participa da música, ele literalmente fica a todo momento tentando puxar pro que era a ideia dele. Responde pra mim, qual a maior coisa do mundo? E você vê que o computador a todo momento interrompe ele no episódio 4. Como se ele falasse, não, foda-se a sua ideia. Esse episódio aqui é sobre tecnologia, vai ser sobre tecnologia. E em todos os momentos que o Cara Vermelho ele tenta entrar ali dentro da história, como por exemplo quando ele fala, nossa, o que a gente pode fazer nesse mundo digital? A gente vê que o Cara Vermelho tá forçando, ele tá extremamente forçando pra poder entrar dentro daquela ideia. Você já deve ter visto vários youtubers fazendo isso, não é mesmo? Youtubers forçando alguma coisa pra poder forçar uma marca pra você comprar. Nossa, parece que é algo que você nunca viu antes, não é mesmo? E é justamente nesse episódio que o Cara Vermelho sai da série. Ele sai do programa, digamos assim, e é aí que nós temos uma completa mudança na série. Justamente, se você lembrar daquela cena final do episódio, muitas pessoas se perguntam o que representa aquela cena que o Cara Vermelho tá no set de filmagem, basicamente, não é mesmo? Aquela cena, pelo menos pra mim e no contexto da minha teoria, representa que o episódio estava sendo editado por trás das câmeras. Eu já vi isso acontecer em diversos momentos, em diversos filmes que eu gosto, inclusive, por exemplo, onde o diretor termina de fazer o filme e depois que ele termina de fazer o filme, a empresa do filme olha e fala, isso daqui não tá muito bom. Que tal se a gente mexesse nisso, mexesse naquilo, mexesse nisso e reeditassem o episódio? No episódio 4, claramente o Cara Vermelho não participa do negócio direito e se você perceber bem, o que tá acontecendo no final do episódio? O episódio está sendo reeditado. Cenas novas estão sendo feitas sem o consentimento do roteirista da série. O Cara Vermelho, a obra dele está sendo usada de outra maneira sem o consentimento dele. Ou seja, isso é roubo. E é nesse momento que literalmente a cabeça do Cara Vermelho explode, né? E ele sai do roteiro, ele sai da série, ele desiste e quebra, entre aspas, a parceria dele com o Roy. No entanto, acontece quase como quando um criador de jogos sai de uma empresa, sabe? Tipo o Kojima saindo da Konami, você sai, suas obras ficam. O Cara Vermelho saiu da série. No entanto, a série continua mesmo sem a participação dele. E é então que nós chegamos em outro ponto importante, o episódio 5. O episódio 5, cara, ele reflete muito no que é
o Roy e no que o Roy tá querendo fazer com a série, porque no episódio 5 a gente sabe que o Cara Vermelho saiu, o Cara Vermelho não faz mais parte da série, e muitas coisas mudam no episódio 5. É o primeiro episódio, por exemplo, em que a gente tem mais de um personagem participando da série, por exemplo. A gente sabe que no episódio 5 tem um monte de personagens, a gente tem aquela latinha, a gente tem aquele pão baterista, a gente tem aquele pedaço de carne gigantesco que fica cantando e sapateando. É o primeiro episódio que tem mais de um personagem, é o primeiro episódio que é todo de propaganda, basicamente, ele é todo feito pra propaganda, tem um monte de momentos de propaganda dentro do episódio. É o primeiro episódio que ele não passa nenhuma vez a mensagem da maneira correta. Isso porque ele é um episódio de propaganda. Lembra do que eu disse antes? O Roy, muito que provavelmente, ele era o quê? Ele era um empresário com uma empresa de alimentação. Ok, alimentação. E sobre o que é o primeiro episódio depois que o Cara Vermelho saiu? Alimentação. Inclusive, o próprio episódio, ele literalmente é sobre alimentação saudável por cima, né, por baixo dos panos. No entanto, no próprio episódio a gente vê que o episódio fica jogando na sua cara que alimentação saudável, na verdade, eles colocam os alimentos saudáveis como coisas ruins. E eles tentam empurrar pra vocês marcas como cereal, pizza, coisas que provavelmente eram vendidas pela empresa do Roy. Por isso que todo momento fica aparecendo aquela caixa cereal maldita da marca da O. E justamente no episódio 5 também que nós temos toda aquela ideia. O Cara Vermelho, ele começa a ligar desesperadamente pros amigos dele no episódio inteiro, justamente pros amigos dele saírem da série do Roy, porque aquilo tinha virado outra coisa. Não era mais, digamos assim, a série que eles queriam fazer, não era mais o programa que eles queriam fazer. E nesse episódio 5 a gente também tem a saída do Pato, inclusive tem uma cena que ele é bem bizarra no final do episódio, que muita gente relaciona a Matrix, etc. Não, gente, essa cena, pra mim, pelo menos, ela é só uma maneira metafórica de dizer que a comida não saudável te come por dentro, digamos, te destrói por dentro. Eles usam uma maneira bem explícita pra poder dizer isso, não é mesmo? E agora sim, vamos finalmente chegar ao ponto final da teoria de Don't Hug Me I'm Scared, no caso. O que nós conseguimos entender no final da teoria, final do episódio 6, quando a gente termina toda aquela coisa, o que nós conseguimos entender? Esse é o ponto final da teoria de Don't Hug Me I'm Scared. Claro que ainda tem o Wake pra falar depois. Agora sim, nós finalmente voltamos pro final do episódio 6. O final do episódio 6, onde a gente sabe que acontece toda aquela coisa, onde o Cara Vermelho aparece na sala de comando. Isso, cara, pra mim, que, óbvio, mostra que realmente aquilo era um programa de TV. Até mesmo que a gente vê que a sala de comando, ela tem o Roy é a única pessoa que tava dentro daquela sala de comando, e a sala basicamente possuía todos os personagens, né? O Cara Vermelho aperta uns botões lá, a gente vê que ele consegue ver todos os personagens que ele criou, e ele consegue ver inclusive personagens que ele não criou, o que significa que o Roy ainda tinha muitos planos pra série. Poderia ter um episódio 5, um episódio 6, e então nós temos a clássica finalização da série de Don't Hug Me I'm Scared, com aquela clássica cena. A gente vê que o Cara Vermelho tá mexendo ali nos botões e tudo mais, até que ele encontra uma tomada, a solução pro problema dele, que era puxar a tomada, literalmente se desvincular totalmente do Roy, sair da série do Roy, aquele que diria eu que é o momento onde ele realmente corta totalmente as relações com o Roy, ele e os amigos dele saem, e talvez ele tenha ganhado algum processo, alguma coisa do tipo, pra que ele pegasse o programa dele de volta pra ele. Afinal de contas, o que as pessoas realmente deveriam gostar no programa não seria todas aquelas marcas, os anúncios, seria a ideia do Red Guy. Então ele pega essa ideia de volta, e o final da série realmente é bem bonitinho, apesar da série ser tão bizarra assim. O final da série mostra o primeiro episódio começando de novo, só que com muitas diferenças. Lembrem-se, por exemplo, das cores favoritas dos personagens: vermelho, azul e verde, que é a cor que eles têm agora na série. Ou seja, eles podem ser criativos agora. Essa é uma maneira deles dizerem isso. Agora, nessa nova série, eles podem ser criativos, eles podem ter o programa que sempre sonharam. Analise também o cenário, por sinal, dessa próxima série, porque se você perceber, vai notar muito que muita coisa sumiu do cenário novo. Isso justamente porque tudo que tinha naquele cenário antigo, aquelas geladeiras, aquele monte de caixa de cereal, aquele rádio, tudo isso devia ser propaganda da mídia, da empresa do Roy, mais precisamente. E é assim que nós terminamos Don't Hug Me I'm Scared, com os personagens conseguindo ter o programa deles, o que é realmente bem legal. Acabou aqui, Link? Acabou a teoria? Acabou tudo? Não acabou aqui. Isso porque a gente ainda tem que falar de Wake, o trailer aleatório que saiu há uns meses atrás. Muitas pessoas
pessoas também já me perguntaram qual que era a minha teoria sobre o Wake Wake, já que, aleatoriamente, eu não sei se vai ser um filme, se vai ser uma segunda temporada, creio eu que vai ser uma segunda temporada, justamente, de Don't Hug My Scarlet, que não lançou até agora. No entanto, não fiquem tão alarmados, muitas pessoas falam que já lançou na TV e tudo mais. Don't Hug My Scarlet é uma série que demora muito pra ser feita, já que é feita por 2 produtores, cara, e fazer tudo aquilo é uma série extremamente cara, principalmente se for um filme. Se forem episódios maiores, tipo de 6, 7 minutos, 20 minutos por episódio, vai demorar muito pra ser feito, cara. Creio eu que até um ano pode ser necessário pra ser feito um episódio, então esperem com paciência. No entanto, com aquele trailer de 30 segundos, não tem como você fazer exatamente uma teoria. É meio decepcionante, mas não tem como você exatamente teorizar aquilo. No entanto, tem algumas coisas que você consegue perceber se você ir pausando o trailer. Ele tem sim uma ordem meio cronológica. Você começa o trailer com o Pato. Lembram que eu disse que o Pato não era muito explorado? Que ele não teve uma participação muito boa? Agora, em Wake Wake, seja ele um filme ou uma segunda temporada, creio que ele vai ser o personagem mais bem explorado dessa próxima temporada. O Red Guy vai provavelmente continuar sendo importante, no entanto, o Pato agora vai ter o seu destaque finalmente, pelo menos eu acho. O trailer começa com o Pato entrando dentro da sala de alguém que parece ser importante, um chefe, um prefeito, um presidente, um dono de empresa, alguma coisa. Ele entra na sala de alguém importante, porque você vê que ele tem um troninho bonito ali e tudo mais, aquela que aparenta ser uma sala de dono de empresa, pelo menos pra mim, ou de prefeito. Ambas as pessoas, eu acho que poderia ser Roy, porque... né? O próprio Roy, por sinal, ele não aparece dentro do trailer, e isso pra mim já parece fazer muito juiz, porque quando você entra, a gente vê que o Pato parece muito assustado com alguma coisa que deve ter acontecido, e a sala tá vazia, o que significa que o prefeito, o dono da empresa, essa pessoa aleatoriamente sumiu. O Roy provavelmente pode ter sumido e por isso não aparece no trailer. Uma coisa que também me intrigou muito dentro desse trailer, cara, é que uma máquina extremamente esquisita é mostrada dentro desse trailer. Uma máquina sem explicação, e a gente vê que a pessoa que tá ali na cena quando essa máquina tá é o Pato. O Pato encontrou uma máquina, ele encontrou o lugar onde ficava o prefeito, mas não encontrou o prefeito, e eu acho que pode ter alguma coisa muito interessante ali. Quem sabe essa máquina não seria uma máquina que manipulava o Roy e que agora tá manipulando o Pato, por sinal. Porque tem umas cenas nesse contexto, digamos assim, onde o Pato, ele parece muito ter se tornado um vilão. E isso realmente aparenta muito. Algumas cenas depois, por exemplo, você tem uma cena onde tem um monte de televisões ali e o Pato tá aparecendo em diversas delas e tem a frasezinha que eu printei pra poder ler o que era, e a frase diz: essa cidade é segura, e tem em todas as televisões isso, o que significa que o Pato deve ter assumido o posto de presidente, de prefeito, de dono de empresa. O Pato assumiu o lugar do Roy depois que ele sumiu. Isso é extremamente estranho, por sinal. O Pato não parece ser um personagem que faria isso, já que ele era um dos 3 principais. Ele, teoricamente, era pra ser do bem, né? Isso principalmente se você não considerar o fato, por sinal, de que o Cara Vermelho tá banido da cidade. Algum tempo depois, a gente vê que a cidade de Clay Hill aparece de novo, e do lado de fora o Cara Vermelho tá rondando por lá. Ele tem um binóculos, ele tá andando por uma floresta, e por sinal tem uns posters de procurado com ele, o que significa que ele foi banido da cidade. O Pato baniu o Cara Vermelho da cidade. A única coisa que nós podemos esperar dessa nova trama é mistério, já que, por sinal, parece que ela vai estar acontecendo na vida real dos personagens mesmo, não é? Afinal, eles têm um programa de TV que é Don't Hug My Scarlet, que foi toda uma série de metáforas. No entanto, agora essa segunda temporada pode explorar a vida real deles. Podemos finalmente, talvez, saber mais alguma coisa sobre o Roy. No entanto, creio eu que é necessário que saia pelo menos um episódio ou mais um trailer um pouco maior para que eu possa fazer alguma coisa mais complexa. Porque pelo que a gente tem no trailer, mano, eu tenho certeza que 200 milhões de youtubers já devem ter falado tudo isso aqui que eu falei, principalmente essa parte do Wake Wake, porque é meio óbvio, na verdade, o que acontece no trailer. Por sinal, a gente tem uma ceninha ou outra ali mais distinta, no entanto, nada que pra mim chame tanta atenção. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da volta do quadro de teorias no canal. Espero realmente que vocês tenham curtido. Não esquece, se você curtiu, manda esse vídeo para algum amigo seu, cara. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer. Os vídeos de teoria são os meus favoritos de fazer, eu gosto muito, e eu espero que eu consiga achar minha identidade no canal fazendo teorias. Eu gosto muito de fazer teorias. Vocês gostaram do vídeo de Don't Hug My Scarlet? Espero que tenham interesse nesse, gostem desse. Por favor, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, você me ajuda muito, cara, se inscrevendo no canal. E muito obrigado pra todos vocês que continuam apoiando aqui as ideias do canal e os quadros novos do canal, porque sim, o quadro de teorias voltou agora, e ele praticamente é um quadro novo, na verdade, não é mesmo? O quadro de teorias supremas do nosso canal. Então é isso, gente, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Não se esqueçam que semana que vem tem teoria de Salad Fingers. Tô há muito tempo planejando essa teoria, vocês vão amar demais. Então é isso, galera, falou!